Conexão Cristã com Eberton Oliveira. Maravilha, que coisa boa é servir a Jesus. Se você pode e tem Bíblia aí, pegue a sua. Se você não pode, ouça o que Deus tem para falar aos nossos corações nessa tarde, ok? Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, ou alguns historiadores e estudiosos gostam de chamar de Atos do Espírito Santo. No capítulo 4, versículo 32. Diz assim o texto sagrado: da multidão dos que creram, eram um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eu acabei de falar há pouco tempo em uma das questões primordiais do cristianismo, em uma das coisas de suma importância para aqueles que se dizem cristãos. Porque o cristão, ele precisa ser diferenciado. O cristão autêntico, ele é diferenciado. Porque uma coisa é eu bater no peito e dizer que creio em Deus, que sou um crente, ou o nome que você queira chamar. Antes era protestante, depois crentes, evangélicos, mas eu quero lhe dizer que, na verdade, os filhos de Deus são os que verdadeiramente são cristãos. Porque essa palavra tem uma importância, um significado diferente. Porque ser cristão, ele vai além do que eu falo, vai além do que eu penso. Ser cristão é quando as minhas atitudes demonstram aquilo que a minha boca fala e que o meu coração sente. E se essas atitudes se parecem com as atitudes do próprio Cristo. Porque se eu me digo cristão e as minhas atitudes não têm nada a ver com aquilo que Jesus pregava e aquilo que ele vivia, então eu sou meramente um religioso. Eu sou meramente um frequentador de igreja. E frequentador de igreja tem muitos. Mas o que nós precisamos entender são as características que demonstram. Porque a fé, ela não é pelas obras, mas as obras demonstram a fé, visto que a fé sem obras é morta. Olha o que é que o texto diz aqui no versículo 32. Duas palavras me intrigam. Primeiro, multidão, porque diz assim, da multidão dos que creram, ou seja, da multidão dos que se diziam crentes, dos que creram. Segunda palavra, era um.
um coração, uma alma. Entenda, da multidão, ou seja, de um número muito grande de pessoas que haviam agora confessado o nome de Jesus Cristo, que agora se diziam cristãos, que agora haviam abandonado as suas práticas antigas, que haviam deixado a sua cultura anterior, a sua fé, tudo aquilo que ele acreditou desde o seu nascimento, por uma novidade de vida, que era a fé no Filho unigênito de Deus, que desceu à terra para mudar a nossa história. Era um só. Aí eu lembro do que o pregador Paulo pregou aos coríntios, né? Que sejam vocês de um só pensamento, um só coração, uma mesma forma de agir. Unidade. Muitos se tornaram um, porque nós somos parte de um corpo. E esse corpo tem como cabeça Jesus Cristo. Então, se nós entendermos isso na nossa vida, é preciso que nós, cristãos, tenhamos unidade. Que andemos num propósito que é adorar a Deus, servir a Ele. É óbvio que cada um de nós temos propósito de vidas como seres individuais. Mas o propósito que ele está falando aqui é a primazia de servir a Deus acima de qualquer outra coisa. Certa vez, eu escutei um comentário que eu disse, misericórdia, qual o propósito dessa pessoa de vida? De repente nós falando sobre volta de Jesus e era um fim de ano e tal. E aí alguém comentou assim na roda de amigos, rapaz, se Jesus voltasse agora, a gente, todo mundo aqui junto, festejando nessa coisa maravilhosa. E aí uma pessoa, e uns concordando, e depois outra pessoa salta e diz, não, eu queria ver a minha filha se formando. Eu queria ver isso, eu queria ver aquilo. Eu disse, quer dizer, irmã, que é mais importante para você ver sua filha se formar do que ver o céu? Do que ver Jesus? Do que estar dentro do reino de Deus? Que espécie de pensamento cristão é esse que nós colocamos outras coisas acima do céu? Realizações pessoais aqui na terra estão tomando conta das vidas, de maneira que esquecemos de onde viemos e para onde vamos. E quem não sabe para onde vai, já dizia um amigo, um líder que eu tenho, qualquer lugar é um lugar. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é um lugar. Eu entendo com essa frase dessa pessoa que ela não sabe se vai para o céu ou não. Um cristão que ele não tem consciência de que vai ao céu, se é salvo no Senhor Jesus, que o seu coração verdadeiramente está entregue, confiando em Deus, que estamos salvos, não porque eu sou bom, não, mas porque Ele é bom. O Espírito testifica. Precisa entender. E o pensamento precisa ser único. Entenda, ninguém considerava, olha o que o texto diz, considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Desapego a coisas materiais é uma característica de quem é cristão. Se você é desse tipo de pessoa, meu irmão, ore a Deus para que Ele venha mudar a sua mente, a sua alma. Porque o que eu conheço de gente que é demasiadamente atrelado, arraigado, tem amor pelas coisas, isso não denota comportamento cristão, fé cristã genuína. Entenda? O texto está dizendo, não sou eu. Ninguém
considerava exclusivamente sua. Ou seja, o que era meu era do Alex. O que eu tenho, Alex, precisa servir a você também. Tudo, porém, lhes era comum. Ou seja, o que um tinha, os outros também tinham. E eu conheço gente que não tem coragem de dar uma carona. Misericórdia. Não porque o meu carro e tem um ciúme no meu carro e que não sei o quê, que não... Meu irmão, pelo amor de Deus. Tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia da sua alma. E de repente a gente começa a dar valores demais a coisas que esquecemos do céu. Esse é o problema. E aí a gente perdeu, sabe o quê? O poder. É por isso que não se vê mais poder. Essa é a realidade da igreja cristã da nossa época. Nós não vemos mais milagres. Por que a gente não vê mais milagres como víamos antes? Porque nós perdemos o senso de cristianismo autêntico. E vivemos cada um para encher o próprio bucho. Se importar com as próprias coisas. E o irmão do lado, às vezes, passando necessidade. Aí quer ver poder. Da onde? Se Deus não está nesse negócio. Harabasuri reminayagas. Deus não tem parte com gente avarento. Com gente mesquinho. Que não tem coragem de ajudar as pessoas. Tudo lhes era comum. O que um tinha, o outro tinha. Mas olha o que é que eles viam. Versículo 12 do capítulo 5. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Porque para ter poder, precisa ter comunhão com Deus e com os homens também. Não me venha com essa de hiper-religioso e espiritual, aquele papo furado de o meu negócio é com Deus. Seu negócio é com Deus e com os homens. Você não vive num planeta só seu. Compre um planeta para você e vá morar lá. Aí fica só você e Deus. O nosso negócio é botar a nossa fé em prática. Olha, no versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia o quê? Abundante graça. Se via poder neles. Se via unção, se via virtude de Deus através de ações e não de palavras. Através de ações. E tem gente que uma ligação não faz para um amigo, para alguém que está doente. A pessoa sabe que o outro está doente, não tem coragem de fazer uma ligação. Ei, tudo bem? Como é que você está? Que espécie de cristãos nós estamos sendo? De não nos importar com o sofrimento alheio, com o sofrimento do nosso próximo. Que espécie de cristianismo é esse que estamos vivendo? Todo mundo só está olhando para o umbigo, para a sua própria barriga. Nessa tarde eu quero pedir perdão a Deus e pedir misericórdia a Ele. Mas quando eles se juntavam, tudo era comum entre eles. E não havia necessitado entre eles. Olha como o contexto é interessante.
Porque a maioria dos cristãos da época da igreja primitiva, a maioria das pessoas, Alex, eram pessoas de baixo poder aquisitivo, pobres. Não era feita de gente rica, não. A igreja. As congregações dele não estavam lotadas de carruagem, não. Eram pessoas humildes. Mas pessoas que tinham a alma sedenta pelo céu. E que anelavam estar com Jesus ali a qualquer momento. E quem anela estar com Jesus a qualquer momento, ele não está fazendo plano para daqui a 10 anos não, porque ele sabe que daqui a pouco a trombeta pode tocar e Jesus chamar os céus para morar com ele nas alturas. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aonde? Aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Papel da igreja em tempos difíceis: suprir a necessidade daqueles que estão passando por lutas. Papel da igreja: as pessoas que tinham ofertavam, colocavam em poder dos apóstolos, e eles, por sua vez, distribuíam para aqueles que tinham falta. É o papel da igreja em tempo de dificuldade. Meu, seu, nosso. Mas o ser humano comum, ele tem a tendência ao quê? Não, eu vou guardar, eu vou economizar aqui porque eu não sei como é que vai ser o dia do amanhã. Mas uma coisa eu sei, que o meu Deus, ele é o dono do amanhã. Se ele não deixa a ave do céu, se ele não deixa o lírio do campo nu, se ele não deixa faltar aos animais da terra, ele não vai deixar faltar para mim, porque eu ajudei um companheiro de luta. E tem sido assim a caminhada daqueles que professam a fé genuína em Cristo, que estão mais preocupados em ajudar as pessoas do que em criticar, do que de impor fardos pesados para que os outros carreguem, porque isso não é papel de cristão, é papel de fariseu. Mas o crente no Senhor Jesus, ele está aqui nessa terra para abençoar vidas, e não para maltratar, e não para subjugar, e não para afastar. Porque o diabo já tem esse papel. Não precisa você fazer o papel do diabo. Acusar, ele já tem esse nome, o acusador. Nós temos que ser o quê? Os ajudadores. Os companheiros. Que essa palavra nessa tarde possa se entranhar na sua alma. Porque eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas aqui que precisam se renovar, que precisam voltar-se para Deus hoje. Porque entendeu que a vida que nós estamos vivendo aqui não condiz com Cristo. Quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Vá se entender com o papai. É a Bíblia. Se eu não estou aqui nessa terra e não tenho um sentimento de querer ajudar as pessoas, meu irmão, eu sou um fracassado cristão. Eu vou ficar por aqui, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão.